Então, fala nação, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte aí, né? Do ESPN, né? F90, comentando tudo sobre a convocação aí da seleção brasileira, que o Flamengo teve 4 convocados, que foi o caso aí de Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, né? Que são bastante elogiadas aí pela imprensa e Zé Elias. Vamos ver o que eles falaram nesse vídeo. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Convocados da seleção, hoje teve, hein? Da Holanda, não pode botar da Holanda? O Memphis foi? Não saiu. Ele tá na pré-lista. Ah, não rolou ainda. Pré-lista, vamos ver os cortes. Da seleção foi Ah, quem voltou? Foi pra lista. Ah, quem voltou? E olha, nessa mesa tem 2 representantes que ficam emocionadíssimos quando ele aparece. Ah, eu sou um deles. E os 3, então, porque a gente... 4, a gente... Sou disfarçatez, Rodrigo Bueno, me chama a Ah, atenção. cara, Eu sou eu Ney gosto de Marzete. futebol. Eu sou Ney Boa, Marzete. Tradição internacional, isso é comigo, cara. Bom, Alisson, Ederson e Bento foram convocados para a seleção brasileira como goleiros. Alisson, maior partida dele ontem. E aliás aí não mudou tanto. goleiro brasileiro E o em Bento Champions vai... League, desde o Dida. E o Bento vai se firmando, né, Nath, como um terceiro goleiro aí, né, nessa lista toda de Alisson e Ederson. Se a gente está pensando em renovação, em construção de uma nova seleção, olhando para o futuro, olhando não só para 2026, mas olhando para o restante, você tem que começar a girar com jogadores novos, né? O Bento, enquanto esteve no Brasil, ele foi muito bem. Eu gosto dele. Agora eu acompanho muito pouco. Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana e Léo Ortiz, esses são os defensores. Aí tem os laterais, mas o Danilo me Muito parece ter sido contestado. convocado como zagueiro. Muito não pra contestada lateral. por alguns fãs de esporte essa convocação do Danilo de novo. Já já nós vamos destrinchar. E aí a Nath está só observando, interessante. Danilo, Gabriel Magalhães, Danilo é com lateral Arana direito. e Léo Ortiz, mas não, eu acho que como zagueiro. Vira aí a página, porque ó, de lateral direito tem o Wanderson e o Wesley. Aí Murilo e Marquinhos. O Wesley merecia demais, né? Agora vamos lá, meio de campo. Meia. Depois a gente vai agora, depois distribuir aqui ó, as opiniões. André, Bruno Guimarães, Gerson, Neymar, Matheus Jogando Cunha muito. e Joeliton. Os Matheus tá Cunha. jogando muito, mano. Mudou de Ó, posição. meu time é Ele Flamengo, mudou é de isso? posição, mas ele é Mudou de meia, posição. né? Ele agora é meia. Caramba, o Mengão mais é a seleção. centralizado. 4 jogadores É de meia. Vamos lá, vamos para a próxima página aí. Agora, os atacantes Estevão, João Pedro, Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo e Savinho. Esta é a seleção brasileira convocada para os jogos contra Colômbia e Argentina, eliminatórias para a Copa de 2026. Jogos duríssimos. Voltou. Rames. Ó, quem voltou? Fala com ele, hein, Nath? Jogos O que você falaria? Você tá bem complicadíssimos. pertinho da orelha dele aí. Fala aí Seja como é que ele vai feliz ser. e Como é que traga o Hexa. você falaria isso? Ah, sim. Seja feliz Mas e você traga o gostou Hexa. dele de volta? Isso já era a gente esperava, né? Ele tendo condição de jogo, ele conseguindo jogar uma minutagem ali maior do que 45 minutos, era muito provável que ele fosse convocado. Ninguém sabe se ele vai ser titular. Aí é uma outra coisa. Agora que ele vai estar com um grupo, isso é fato. E a obsessão dele é a Copa de 2026. É a última cartada, como ele disse, né? O último tiro dele, pensando em Copa do Mundo e talvez a possibilidade de conseguir conquistar o título que ele não tem. Então, é importante o retorno dele. Eu acho que a convocação do Dorival Júnior ela é muito coerente em alguns pontos ali. E óbvio que nunca vai ser 100%. A gente sempre vai contestar um ou outro nome, 2 nomes ali. Mas é importante ver jogadores que atuam no Brasil, como Wesley, conseguindo oportunidade de ir à seleção e que tenha minutagem, né? Quem sabe consiga jogar, porque é um jogador que tem um crescimento muito grande. Olhando para a lateral de campo, coisa que a gente não tem há muito tempo. Há muito tempo a gente está sofrendo com as laterais, né? Da seleção brasileira. Não só as laterais da seleção brasileira, mas acho que isso é um problema quase que mundial de muitos clubes que não têm muitas alternativas. A ver o Real Madrid como tem improvisado o Valverde, que está indo bem por ali. Então, é importante algumas renovações. Muita gente questionando a falta do Endrick. O Endrick joga a Copa do Rei, tem minutagem na Copa do Rei, mas está atrás de alguns jogadores em relação ao Real Madrid, Arda Güler, Brahim Dias, que fazem outro tipo de movimento dentro do Real Madrid. Então, dentro daquilo da média, eu acho que foi uma boa convocação. Vamos ouvir o Dorival falando da volta do Neymar. E na volta, visivelmente emocionado, o Rafael Prats. Não, muito pelo contrário. Tô emocionado, não. Quem tá perdido não escolhe caminho. A convocação do Neymar não é tão assim. Olha que coisa pensada. Que coisa, Quando você tá no mato sem cachorro,
O cachorro que passa, você tem que encontrar e pegar e levar. Relaxa! A música, dança aí. Dança o tchutchá, Deixa eu relaxa! falar o Dorival, vou falar. Ele voltou! Ele voltou. Vai. Ele tem um jogo completo. Cara ingrato. Pô, mas você é os caras chato, são muito cara. tchá, Ele tchá, tem tchá. um Ô, jogo Neymar, completo. joga bem e aí... Entope Cala o esse Rafael cara. Prates. Cala! Que eu não aguento mais ele aqui, todo com odora com ressalva. Tem Foi um o Dorival jogo completo. e na volta visivelmente emocionado. Muito pra cedo, falar. muito jovem, o menino Ney pra chegar à seleção Vamos pro brasileira. Dorival, já Muito nós vamos jovem, falar é. pra ele, vai. Vamos ver o Dorival. Neymar é uma situação assim, ele já atuou por 2 partidas no Santos, nos 90 minutos. Ao mesmo tempo, em algumas dessas, ele vem sendo poupado nos minutos finais. Eu acho que vai depender muito dessa sequência que ele terá agora, da maneira como ele se apresente aqui dentro. Vamos aguardar para que a definição seja tomada a partir do instante que ele aqui esteja. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Muito bem. Agora, O Galindo recebeu a mensagem? Olha, o Galindo travou o celular. Ele tá muito Exultante, feliz. Travou o celular. empolgado. Ele tá Mas feliz. continuem na audiência, porque está cidadão espetacular, glorioso. está sensacional. Ô, Prates, nem a comissão técnica, que é exigente, precisa de dar uma água para ele. Vou dar uma Pô, aguinha. você visivelmente emocionado, Não, dá você outra saiu coisa, do... né? A água não tá Você vai rolando, criticar nem a um pouco convocação do emocionado. Neymar? Edu, em condições normais de Esse é temperatura bom e pressão, o Neymar não seria convocado Que agora. é isso? Temperatura e pressão? Em Como condições funciona? normais de temperatura Aguinha e pra pressão, você, Prates. Põe. uma seleção mais segura, o time mais definido, o trabalho caminhando mais, melhor, mais. o Neymar não voltaria agora. já no- Não Tudo bem, voltaria mas agora. Fazer o biquinho. O Neymar está Dá um retomando pouquinho de água, ainda você dá uma uma boca condição seca. física melhor, já evoluiu muito fisicamente. Ele fez um jogo completo contra a Inter de Limeira depois que voltou. Tem 7 jogos, né, em que ele esteve em campo. Agora, ele volta em um momento que o treinador precisa ter uma resposta para ontem. Você já vivenciou isso em seleção brasileira de convocações e tantas elas acontecendo. Claro que o tamanho do Neymar, para muita gente vai ter essa avaliação de, pode ser escudo. Mas ele, assim, ele não pode potencializar. Eu tô do lado que acha que vai potencializar. Eles acham que ainda tá usando meio que, eu chamo o Neymar aí, porque é a última carta aí. Eu não acho. Eu estou com Rodrigo Bueno e... Não, eu não sou sozinho. Vem comigo, vai, Nath. Não, mas deixa eu explicar. Nath, Deixa eu explicar por quê. De fato, a forma como o Prates colocou é a realidade da nossa seleção brasileira. Se nós estivéssemos melhor colocado ou com um jogo mais consistente, provavelmente o Neymar seria chamado, para mim seria chamado, mas não com esse clamor do jeito que está se pintando e se desenhando em relação a isso. O Neymar, eu, por exemplo, você vai jogar contra a Argentina ou vai jogar contra a Colômbia, qual é o ritmo, qual é a intensidade, qual é a forma de jogo? É um jogo de alto nível. O Neymar fisicamente, ele está nesse alto nível para enfrentar esses caras? Uma coisa é tecnicamente, aqui ninguém discute o Neymar. Sim, é o melhor jogador brasileiro. Ninguém está discutindo o Neymar e não tem como discutir o Neymar. Neymar, para mim, eu já falei, é gênio, mas fisicamente. Você acha que hoje, por exemplo, vai jogar contra a Colômbia? Vai ser aqui o jogo lá. Brasília. Né? E a Argentina lá, né? Isso. Você acha que, por exemplo, você vai colocar o Neymar logo no começo? Ou vai esperar, vamos esperar e Eu no acho que ele segundo vai tempo colocar vai de titular, colocar? hein? Então, mas só que aí é o que eu tô dosaria. dizendo. Você tem que dosar Eu o Neymar levaria, num mas jogo como dosaria. esse. Você não vai poder colocar o Neymar 90 minutos nesses 2 jogos. Porque são jogos que exigem muito. E aí, da forma como se encontra a seleção, por mais que o Dorival fale, não coloquemos pressão no Neymar, não falemos do Neymar, o Neymar tem que ir com calma, tem que ir com tranquilidade e tal. A partir do momento que você chama, nós estamos discutindo de quem? Da convocação do Danilo ou do Neymar? Do Neymar. Do Neymar. O Neymar na seleção, você espera que ele, quando ele entra em campo, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir a bola, vai tocar para um lado, vai tocar para o outro, vamos distribuir o jogo, eu vou fazer vocês melhorarem. Não, automaticamente Neymar, toma a bola. Neymar, faz alguma coisa. Neymar, toca a bola, vai, faz alguma coisa. Então, para mim, esse é o momento, por exemplo, do Neymar. Eu acho que o Neymar deveria ser convocado, porque
ele, nos últimos anos, ele tem assumido uma questão de liderança e de uma forma diferente do que ele era no passado. E isso chama-se experiência e idade. E ele gosta de estar lá, né? E depois, assim, ele potencializa todo mundo? Ele vai potencializar. Só ver o que ele está fazendo no Santos. Mas o que eu falo é, em termos físicos, o grau de exigência desses 2 jogos. Que ele pode entrar em 20 minutos ou 45 minutos, que seja no primeiro ou no segundo tempo, e resolver o jogo, ele pode. Ele tem capacidade para fazer isso. O Neymar melhor do que todos os outros jogadores que foram convocados. O único problema é dosar esse tipo de coisa, porque não tem jeito. Neymar vai entrar em campo, é automático. Joga a bola para ele. Claro, se ele não os receber, adversários mais fatídicos para o Neymar, né? Neymar com a Colômbia teve a unha engasgada lá em 2014. A Colômbia teve outra Copa América também, quebrou o pau ali, que ele foi expulso. Não, né? Colômbia e Brasil, eu cobri a seleção, era a maior rivalidade, mais do que Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, os caras são amigos. O Brasil perde a Copa do Brasil, perde a Copa América, que eu digo assim, amigos, eles jogam na Europa juntos. E aí acabava o jogo, os caras estão conversando. Fala pro Depou que é amigo do Neymar. Não. Neymar, vem cá, passa aqui que eu sou teu amigo. Não vai ser assim, Zé, é o que eu tô Fala te falando. pro Otamendi. Não, o que eu tô te falando. Não, eu sou teu amigo. Você acabou de falar que os caras são amigos. É que a rivalidade Brasil e Colômbia estava muito mais acirrada do que Brasil e Argentina. Lógico que quando começa o jogo, nem quer atropelar o outro. Não, você tá falando que eles são amigos? Agora o que eu tô falando que eles são amigos, que eles jogam juntos na base. Vocês estão querendo, Manda direto. Segue no Insta, sim. Posta lá que eu vou curtir, agora, vou dar o seu like. Vai? Dá um like, isso é legal. Isso tá bom. Sempre isso. 2-0, quero ver se... Não, isso não. O Brasil tem que ganhar da Argentina e vai ganhar. Agora, o Neymar, que eu tô falando também, e isso que o Zé falou sobre dedicação dele, todo mundo pode falar o que quiser, menos que o Neymar não se dedique em seleção, porque ele ama estar lá. E a gente vê a quantidade. E o Neymar, e aí a preocupação de vocês sobre dosar ou não, que a Nath falou, é que o Neymar não tem... ou ele é 100 por hora. Ele voltou no Santos ali, era pra fazer a projeção, ele quis jogar, cara. Ele gosta de jogar. Claro. Gosta de jogar futebol. Então, eu não sei se seleção ele vai ter essa conversa com o Dorival, se ele vai começar ou não, mas eu acho precisa ver, né? Se depender dele, ele vai querer jogar, cara. Sim, não, ele vai ser a primeira vez, se eu não me engano, que o Dorival dirige o Neymar pós toda a confusão. Sim, primeira vez. Já faz tempo isso. Talvez isso já... Até porque eu acho que o Dorival já conversou com o Neymar, já conversa, já não tem nenhum problema, até porque o Neymar hoje me parece ser uma outra pessoa em relação à experiência e maturidade. Mas, assim, a pressão, o Dorival está tentando tirar a pressão de cima do Neymar, isso não vai existir. Isso vai existir sempre, porque quando ele entrar em campo, seja no primeiro, no segundo jogo, ou no primeiro tempo, ou no segundo tempo, eu não sei, a bola vai ser, vem cá, toma, Neymar. E aí, se ele não pegar a bola, ele vai chegar para os 2 volantes, me dá a bola aqui que eu vou fazer. É natural do Neymar isso, e vai ser assim. Bom, e o Neymar vai fazer pelo menos um gol nesses jogos e vai calar o Prats. Fazendo mais uma vez aquele assim é pra você. Domingo ele vai fazer gol? Quero saber isso aí. Domingo vai fazer gol, Neymar? Difícil. Difícil? Ué, por que difícil? Quem vai marcar ele? Félix Torres? Quem? Não. Amanhã você tá aqui, Prats? Tá, né? Não. Por que quando chega na fase decisiva você perde... Edu, deixa eu falar. A resposta é sim ou não? Aí eu falo sim, eu falo não, você quer fazer por quê? Aí eu tenho que desenvolver a minha resposta. Então pergunta de novo. Vamos lá. Vamos fazer igual o Orim de uma vez entrevistou o Tardelli. Estamos acabando o programa aqui, Tardelli. Respondendo sim ou não. Você fica no São Paulo? Ele falou não. Aí ele, por quê? Aí complicou. E acabou o tempo também da entrevista, tudo, ia entrar a Voz do Brasil. Por que você não tá amanhã? Que você pede pra não fazer o programa na reta decisiva? Uma palavra? Escala. Mas escala muda também. Sim. E você quer que mude? A nossa aqui, de vez em quando, você tem que olhar 1h da manhã que tem lá. Você quer que mude? Para. Você quer que mude? Não opino sobre isso. Sou um cumpridor. Ué, não era assim ou não? Tá desenvolvendo? Não, é que você tá perguntando, dá para responder só sim ou não. Eu não vou estar. Você perguntou, Bubu, você estará? Não. Ele não quer. Mureteiro. Por isso que ele colocou domingo na SPN Web. Após o jogo... Por causa do Prats. Corinthians e Santos. Eu vou estar com você? Não, você não. Eu vi na escala você vai estar na Jovem. Peraí com a galera muito do Puxeta. Ele vai estar na Neoquímica. Na Neoquímica Arena, sempre na fazendo Jovem. uma análise, tentaremos. Torcida única. O povo na TV, vamos lá. Não, de jovem ele não tem nada, é rabugento. Do F90, Tem 90 beleza, anos. É isso aí, é isso mesmo. Você sabe quem que fala isso? Aqui, ó. Meu sogro, cara. Eu tenho que atuar esse flamenguista aqui, ó. E sabe quem é aquela lindona que aparece? Minha filhota. Meu sogro quer que ela vire flamenguista. Ela tem que ser vascaína igual o papai, pô. Né?
Galera, um abraço pra vocês. Boa. Eduardo Menezes, a galera da bancada aí. Natália, um beijão pra você. Minha filha adora você. Um beijo. Tá bom? Bubu, quero fazer uma pergunta. Bubu. Cuidado. O VAR é tendencioso? As imagens que o VAR coloca, eles podem prejudicar ou ajudar algum time? Isso Já aí eu já o quero Bubu saber vai responder. se você pode me responder isso aí. Há uma tendência aí nas imagens? O que você acha? Cara, um grande abraço a todo mundo aí, bom Boa. carnaval. Você também. Do Flamengo, hein? O técnico Felipe Luiz pode ter novidade no time titular para esse clássico do... Ih, quem será, hein, Pedrosa? Até imagino. Mais um dia de boas notícias no Ninho do Urubu. Após ser poupado do primeiro jogo, o De La Cruz participou normalmente dos treinos e deve retornar ao time do Flamengo para encarar o Vasco pela semi do Carioca no próximo sábado. Danilo, que também ficou de fora da última partida por conta de um incômodo muscular, retornou às atividades e deve pintar entre os titulares. Além dele, Juninho e Alexandro também estão liberados para o Clássico dos Milhões. Para a partida, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos, um número maior do que a quantidade de torcedores presentes no confronto de ida. O jogo de volta promete ser quente, na busca por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Sempre Flamengo. Fala até o carioca diferente, você sabe, né? Que é a Campeonato Carioca. Quem narra às vezes também é a Flapress, entendeu, Lucas Pedrosa? Complicado. Acontece, gente, acontece. Ô, Lucas Pedrosa, e aí essa novidade do Flamengo? Cara, assim, o Flamengo, na verdade, independentemente de quem jogar, Fernanda, vai ser o Flamengo que a gente já espera que seja. O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco para o que a gente esperava em relação à constância. Então, assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito, muito, muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, Sim. mas o Gonzalo Plata foi convocado, tem o De La que fora Cruz da foi seleção convocado, brasileira, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, Sim. porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, Sim. a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí, as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e um eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo. Eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo, o Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição aí ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandro, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato.
A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão. O Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. Muito bem, falando em seleção, a seleção brasileira foi convocada com 5 jogadores do Flamengo e o retorno do Neymar. A Bruna Carvalho estava lá e são 4 jogadores. Já ia falar, não foram 4, gente? Wesley, Danilo, Gerson. Isso, são 4 e jogadores. E Léo Ortiz. Quem que foi que fez um negocinho antes de escrever o TP? Quem foi? Ah, é carnaval, né? É carnaval. Tá, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Entendeu? Deve ter um ex-Flamengo aí na lista também. O Vinícius Júnior. Tá explicado. Sabia, foi a pressa complicada. Entendeu? Né? Você tá me entendendo? E o Neymar também, gente. Olha, o homem tá voltando pra seleção. A Bruna Carvalho tava lá e conta. O técnico Dorival Júnior anunciou o nome dos 23 jogadores que vão defender o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vamos à lista. Foram chamados os goleiros Alisson, Bento e Ederson, os defensores Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelito, Matheus Cunha e Neymar Júnior no meio-campo. E Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior para o ataque. A maior parte hoje atua em times da Europa. 7 jogam no futebol brasileiro. 4 deles, inclusive, no Flamengo. E o Wesley sendo convocado pela primeira vez. A seleção brasileira se apresenta agora no dia 17, em Brasília. O próximo jogo é no dia 20 de março, contra a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Depois, no dia 24, eles já viajam, fazem o último treino e tem o segundo jogo marcado para o dia 25, em Buenos Aires, contra a Argentina. Muito bem, ela comentou, a Bruninha, que em relação ao Wesley, né, a primeira convocação dele para a seleção principal, e aí a gente tem a reação do jogador quando ficou sabendo que foi convocado. Cadê? Olha aí, ó. Wanderson, do Mônaco, e o Wesley. Eu fico feliz com isso, porque enquanto existir essa reação, a gente vê que a seleção brasileira vive, Lucas Pedrosa. É verdade. Porque a gente vê de uns 10 ou um pouco mais, você vai falar, entrevistar um jogador, a gente tem essa oportunidade, e o sonho deles é sempre jogar na Europa. Há um tempo atrás, o sonho do jogador era ser convocado para a seleção brasileira. Então, quando a gente vê uma reação assim tão positiva, que geralmente é assim, né? Os jogadores ficam sempre emocionados na primeira vez que são convocados. Eu fico muito feliz, todo mundo sabe como eu gosto da seleção. Agora, ô Pedrosa, tem algum nome que você achou que devia estar aí, não tá? Ou você concordou com tudo do Dorival? É sempre difícil concordar, né, gente? Porque... Eu não vou fazer aqui nenhum alarde, Claro. Meu Deus, convocação horrorosa, nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que ele convocou dentro dos jogadores. Não tem nenhum absurdo na lista, Claro. tá? Esse que é o mais importante, não tem nenhum absurdo. Agora, tem algumas pontuações que a gente pode fazer. Primeiramente, parabéns ao Wesley, que deu uma volta por cima maravilhosa na carreira dele. Jogador que quase foi vendido, teve problemas extracampo e depois jogou bola demais e agora tá merecendo essa convocação. Para mim, vai ser titular, inclusive, nessa posição. Agora, o Danilo em si, como eu falei aqui, para mim, ele é um excelente jogador pro futebol brasileiro, mas o ciclo dele na seleção brasileira, na minha humilde visão, já acabou. Poderia ter convocado, por exemplo, ele deixou de convocar um lateral esquerdo. Só tem um lateral esquerdo na lista, que é o Arana. E que é um jogador que, inclusive, nem goza desse prestígio todo, nem tá jogando demais como em outros momentos o Arana já jogou. Eu acho que o Alex Telles poderia estar na lista. O Alex Telles é um jogador muito mais pronto nesse sentido e ele abriu mão de levar um lateral esquerdo, talvez para levar o Danilo. Porque na posição de zagueiro, Fernanda, para ser muito honesto, o Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal de altíssimo nível, o Marquinhos também, choveram molhado falar do Marquinhos, o Murilo tem jogado muito no Nottingham Forest e o Léo Ortiz estão na frente do Danilo. Já são 4. Já são 4, então eu não consegui entender ele levar o Danilo nesse momento, a não ser que seja realmente uma questão de liderança e tudo mais, porque o Danilo era capitão. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí a imprensa, todo mundo repercutindo aí sobre o Flamengo, né? Que teve aí 4 convocados na seleção brasileira, né? Que foram Léo Ortiz, Wesley, Danilo e Gerson, né? Fora os gringos, né? Que vão ser convocados pelas suas seleções. No total aí conta-se com 9 convocados, né? Mas vamos comentar um pouquinho sobre a primeira convocação de Wesley, né?
O Wesley estava sendo bastante cogitado aí a ir para a seleção brasileira e foi se concretizado, né? Ele vinha atuando aí, sendo o melhor lateral aí, né, no futebol brasileiro. Então ele merece sim, né? E é um jogador novo que pode aprender muito mais, né? Ainda está no começo, né, da sua carreira, então ele pode aprender muito mais. Então isso aí vai ajudar muito para ele ganhar experiência, tanto ter mais calma, né? Qualidade ali no cruzamento, né? Isso aí ele vai aprimorando com o tempo, mas ele merecia, né, essa convocação e vimos que ele veio se esforçando bastante, né? Tanto no Flamengo também pessoal, né? Ele vem treinando mesmo nos dias de folgas. E aí, torcedor, o que achou dessa convocação? Você concordou com o técnico Dorival? Comenta pra gente aqui sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.